Pedras amontoadas e letreiros chamuscados mostram os mortos entre a grama e alguns pássaros voando, enquanto o espírito voa. Esta é a vida em Paris. As batalhas da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Episódio 8. Retribuição, França, 1917 e 1918. Primeiro ato. Um inferno chamado Passchendaele. Em 1917, a área de Flanders até leste de Ypres foi de grande importância estratégica. Para os aliados, foi a passagem para sair da paralisação no norte e retomar a Bélgica. Para os alemães, nos terrenos elevados, foi uma adaga na garganta dos aliados. Se os britânicos conseguissem sair da saliência de Ypres e tomá-la, poderiam ir para o norte e tirar os alemães da costa belga e capturar os portos de Ostend e Zeebrugge. A posição alemã na Bélgica seria atacada pelos flancos e sua área industrial mais importante no Ruhr estaria ameaçada. Além do mais, U-boats operavam em Zeebrugge com grande sucesso e o almirantado estava cada vez mais pessimista sobre o que aconteceria no Canal da Mancha se os portos belgas não se fechassem ao inimigo. Um ataque em Flanders também retardaria as reservas alemãs e aliviaria a pressão na França, que precisava de tempo para se recuperar da batalha sangrenta em Verdun, o que fez com que o exército francês se revoltasse. O plano era ir de Ypres ao norte e leste numa operação conjunta com um navio atracado na costa da Bélgica, em Nieuwpoort. Ele queria capturar os terrenos elevados em Passchendaele, que era a chave para toda a área. Os alemães sabiam bem da importância estratégica de Flanders. Foi por isso que Ypres foi a parte mais fortificada da fronteira. A segurança britânica era muito ruim, e os alemães sabiam tudo sobre a batalha iminente e tomaram medidas defensivas adiantadas. 4 dias antes da batalha começar, os alemães fizeram uma retirada estratégica do fronte de volta para a cordilheira de Passchendaele. Isso deixou uma área pantanosa entre a sua nova linha de frente e os ingleses. Esse novo posicionamento, a linha de Hindenburg, foi uma defesa com a profundidade de 3 linhas, a terceira fora de alcance das armas britânicas. Entre essas linhas havia arame farpado, casamatas de concreto e metralhadoras. O arame farpado afunilava os agressores em zonas mortais, varridos pelas metralhadoras e cuidadosamente registradas pela artilharia, que poderia aniquilar os invasores com uma rajada de tiros. Eles também tinham uma nova arma secreta, o gás mostarda. Lançado pela artilharia, este era um líquido que causava irritação e queimaduras na pele se tocado. Ou um soldado tivesse a infelicidade de andar pela zona de evaporação, o efeito nos olhos era desastroso. Se inalado, podia causar edema pulmonar. Rey ordenou 2 semanas de bombardeamento preliminar, que foi tão duro que uma divisão alemã abandonou o fronte. Até ontem seguíamos uma escala de ataques, mas o comando resolveu intensificá-las e creio que vamos acabar com muitas trincheiras alemãs com nossa artilharia. Mas já ouvimos isso antes. Contudo, nos foi assegurado que isso vai acontecer mesmo. Infelizmente, a artilharia de contra-ataque alemão não foi afetada pelo bombardeio e a artilharia australiana sofreu muito e teve de ser exposta a campo aberto. Houve oportunidades suficientes para a morte ou a glória, mas a experiência e o senso de observação fez com que o inimigo não se mostrasse tanto como no ano anterior. 1917 foi desagradável. A batalha começou em 31 de julho com um ataque no flanco norte às planícies de Pilken, à esquerda, e a cordilheira de Geluveld, à direita. As tropas em Pilken tinham o apoio de grandes tanques. E esse ataque teve sucesso inicialmente, mas infelizmente o flanco direito foi atacado e falhou em seus objetivos na cordilheira de Geluveld. Então, às 4 da tarde começou a chover. A chuva durou dias, fazendo com que os tanques não pudessem operar.
Embora Haig tivesse inicialmente proposto uma batalha curta para penetrar nas linhas alemãs, agora isso era evidentemente impossível. Embora ele ainda insistisse em continuar a batalha. Ele então decidiu mudar o eixo do ataque do norte para o leste. E quando o tempo melhorasse, ordenaria o ataque na própria cordilheira. Haig também trocou os generais, designando o general Plumer para a próxima ofensiva. Plumer, um dos mais astutos generais ingleses, era um advogado ferrenho dos avanços em pequena escala, sob proteção de barragens rasteiras que impediriam os contra-ataques alemães. Os homens deveriam avançar no abrigo atrás do ataque e ficariam escondidos do inimigo pela fumaça e a poeira da barragem. Entretanto, isso seria impossível se por acaso chovesse e o chão virasse lama. A Batalha da Estrada de Menin, em 20 de setembro, foi a primeira usando as novas táticas. Na madrugada, depois de 5 dias de bombardeamento, os Anzacs efetuaram um ataque vitorioso com 2 divisões australianas, lado a lado e apoiadas por uma divisão escocesa à esquerda. Os australianos finalmente alcançaram a parte baixa da floresta de Polygon e do esconderijo Black Watch. Isso lhes custou 5.000 baixas. No dia 26 de setembro, o tempo ainda estava bom e o chão tinha secado. Neste dia, a barragem de Plumer funcionou bem e os Anzacs puderam avançar sob a cobertura da barragem como alguém escondido atrás de arbustos. A 4ª Divisão Australiana então tomou o restante da área da Floresta Polygon, ou o que restou dela. Eles haviam então alcançado uma posição que os permitiria atacar a cordilheira principal de Broodsand. As tropas australianas foram bombardeadas com morteiros pelo inimigo nas suas trincheiras, e conforme atingiam o topo, se surpreenderam ao ver tropas alemãs que avançavam sob cobertura dos morteiros. Por coincidência, as tropas inimigas haviam começado um ataque no mesmo estilo ao mesmo tempo. Um ataque antiquado de baionetas pelos australianos fez com que os alemães recuassem. Entretanto, as metralhadoras alemãs causavam baixas e frustravam parte do ataque. O sargento Lewis McKee, armado apenas com um revólver, correu 45 metros sob fogo cruzado. Atirou nos soldados e capturou muitas armas. Eles então reorganizaram o avanço. Depois do ataque de baionetas, os alemães retiraram-se para suas trincheiras, onde eles e suas reservas foram atingidos pela barragem inglesa. A barragem entrava profundamente nas linhas alemãs e depois voltava para os australianos, que avançaram e posteriormente capturaram a cordilheira em 4 de outubro. Um dia escrito por Ludendorff como o Dia Negro Alemão. Quando os australianos alcançaram a cordilheira, eles conseguiram avistar a retaguarda dos alemães. O único obstáculo para o sucesso era a vila ocupada pelos alemães ao norte de Passchendaele. Esta excelente vitória justificou a técnica passo a passo do general Plumer. E só foi possível porque o tempo ficou seco o suficiente para fazer a lama secar. Mas agora tinha começado a chover novamente. Não foi torrencial, mas uma chuva fina persistente. Choveu continuamente. Tínhamos medo de nos afogar, tanto quanto tínhamos medo de sermos atingidos por bombas. Sem chance de ser ferido em Passchendaele, pois se acontecesse lá era morte. Se fosse ferido lá, corria o risco de afundar naquela lama. A lama era tão funda que, mesmo com a ajuda e a força de uns 100 homens, era impossível movimentar sem afundar os canhões. Eles atolavam e não tínhamos força para tirá-los. Haig, porém, encorajado pelas 3 vitórias, ignorou a chuva e decidiu fazer mais uma tentativa de romper a barreira alemã na cordilheira, advertindo a cavalaria para que estivesse pronta para uma surpresa. Ele ordenou aos Anzacs para tomarem Passchendaele no dia 9 de outubro, mesmo com um temporal, se isso acontecesse. Haig parecia não saber das condições horríveis no fronte,